Amém, irmãos? Amém. Vamos ver se ele funciona comigo, né? Funcionar. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos estudando segundo aos Coríntios, mas de maneira pontual eu gostaria de falar com vocês acerca desse tema. Tema que eu creio já se passou pela mente de muitos. Talvez a gente não tenha conseguido externalizar em virtude da nossa falta de coragem, mas com certeza é um tema que eu acho que é um bom contato. Amém? Graças a Deus. Aqui está isso. É a mesa, né? É a mesa. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém? Amém. Amém. Rapaz, quando a pessoa entende, entende. Ele viu logo é a mesa. O problema é a mesa. Então, João 6 vai nos ensinar a nos posicionar diante de uma pergunta que o próprio Jesus fez para os seus apóstolos. A pergunta está no versículo 67. Esse vai ser o tema da nossa exposição de hoje. E o título dela é Desistir não é uma opção. E acrescente isso. Existem vários tipos de desistência. Nem todo aquele que desiste necessariamente sai da igreja. A desistência, assim como a fé, é algo muito mais interno do que externo. É lógico que se nós temos a fé verdadeira, ela vai ser demonstrada por boas obras. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós podemos estar na igreja sem ser igreja. É o que tem acontecido nos nossos dias. E eu fiquei particularmente assustado. Hoje eu tive que passar pela região do Imbuí. E naquela região ali do Imbuí tem muitos bares. No lugar onde era um canal, né, foi feita uma obra. E tem muitos bares, é uma sucessão de bares. E eles estavam lotados. Lotados, os bares estão lotados. E a gente percebe que as pessoas ainda estão com medo de ir para a igreja. E aí a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, quer dizer que um bar é mais seguro do que a igreja? Perceba, irmãos, que aquilo que Jesus falou, ela sempre se cumpriu e se cumprirá. Muitas vezes a gente fica achando que é um exagero. Quando Jesus diz no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que os servos das trevas são mais fiéis, são mais prudentes ao seu mundo, aquilo que eles creem, do que nós cristãos ao nosso Deus. Por isso, irmãos, que aprove ao Senhor pensarmos um pouco acerca da nossa realidade. Aqui no versículo de número 67, é dito para nós, João 6,67, diz assim: Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? E Jesus talvez faça essa pergunta para mim e para você hoje. Será que a gente não está pensando em dar uma aliviada no nosso cristianismo? Não é que a gente vai desistir. A gente não vai desistir. A gente só vai dar uma desacelerada, pastor. Como assim? Eu não entendi. Irmãos, quanto mais a gente entende de Cristo, mais a gente se entrega a Ele, não menos. O apóstolo Paulo diz que nós crescemos de glória em glória. O capítulo de 2 Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós devemos ser cada vez mais zelosos e operosos, não menos. Mas é algo extremamente vergonhoso para nós ouvirmos fatos que as pessoas falam aí como se fosse alguma coisa, algum fato vantajoso. O evangelho tem crescido muito no Brasil. Onde é que você está vendo isso?
Porque o nosso país nunca teve mais corrupto, nunca teve mais imoral. Como assim o evangelho está crescendo? As igrejas nunca estiveram tão falsas. Que evangelho que está crescendo? Evangelho nenhum, irmãos. Está crescendo no Brasil é religiosidade. Sendo que o pessoal está trocando a religiosidade católica pela evangélica. Sabe por quê? Porque a evangélica, o falso evangelho dos evangélicos é mais carnal do que o falso evangelho dos católicos. Pasmem! Você pegar um padre católico, se você pegar uma pessoa católica, você vai ver que elas têm um mínimo de moralidade, que é coisa que nem se vê no falso crente. O católico está indo para o inferno, não se engane, não estou elogiando. Eu estou dizendo para você que o falso crente conseguiu superar o católico. Os católicos estão dando aula de moralidade. A gente vai ver lá, as missas são lotadas. Fazem filas, agora tem que fazer várias missas. Porque tem uns lugares certinhos que as pessoas podem sentar. Aí fica fila do lado de fora para entrar para assistir a missa. E os evangélicos estão na era o quê? Do evangelho virtual. Amém? Seja abençoado. Batismo virtual, daqui a pouco vai ter casamento virtual. Tudo virtual. Só que o evangelho virtual leva a uma condenação real. Então aqui Jesus estava falando para a gente, ó, o caminho é estreito. Se vocês tinham se esquecido, eu quero lembrar que ele é estreito. Por que isso? Porque esse capítulo de João 6 começa com as pessoas apaixonadas por Jesus. Apaixonadas. Por quê? Porque Jesus multiplicou pão. Meu filho, se a gente chegar aqui e que eu disser, botar um carro de som, olhe, domingo, amanhã, vai ter distribuição de cesta básica para quem assistiu o culto. Diga aí, minha irmã. A igreja lota. Olha, tá vendo aí? A igreja lota. Tá vendo? É porque a igreja presbiteriana pedia a cesta básica. Olha aí. Aí aquela gente que não vem. Tá vendo? Parece tudo. Tá vendo? Aí, ó. A irmãzinha nunca tinha ouvido a voz, agora você ouviu a voz da irmã. Glória a Deus, irmão, pela sua vida. Porque isso é verdade, tá vendo? Isso aí anunciando, ó, vai ter distribuição. Se a gente disser, ó, vai ter atendimento médico, vai ter dentista aqui, todo culto. Olha, pai, isso aí, ó. Testifica, varão. Então, se a gente fizer alguma coisa que agrade a vida das pessoas, o que é que elas vão fazer? Elas vão ficar felizes. Você já viu alguém ficar triste quando você dá dinheiro para ela? Imaginar que a pessoa olha vocês, irmão Paulo, Deus mandou eu dar uma bênção para você. Eu estava assim de noite, um milionário inglês que é cristão, ele vai falar em inglês e a irmã vai traduzir. E vai dizer, eu estava à noite orando e de repente me veio esse nome, irmão Paulo, irmão Paulo. E eu não entendia porque o irmão Paulo, ele trabalha enterrando cadáveres e no meu sonho parecia um pesadelo. Mas aí até que o sonho testificou que o irmão Paulo congregava na igreja lá e eu estou aqui e Deus mandou ele entregar 100 mil reais. Olha, é bem salvado. Então, alguém já ficou chateado por alguém lhe dar dinheiro? Você já ficou chateado? A pessoa chega e diz assim, rapaz, me deu uma vontade assim, toma aqui 100 reais. Você ficou ofendido. Rapaz, que ofensa! Tão chateado que foi, acabou de me dar 100 reais, cabe tudo. A gente não fica chateado quando ganha presente, fica? Até quando a gente ganha mesmo, meu filho, e cueca, a gente tá glória a Deus, que falta, às vezes rasga. Então a gente precisa aprender, irmãos, que o Evangelho não é dar presentes. O Evangelho muitas vezes é apontar para a realidade de que esses presentes, na maioria das vezes, são maldição. Porque eles vão roubar o nosso tempo, quando não a nossa devoção a Deus. Então aqui Jesus
ele começa o Evangelho, aqui no capítulo 6, se você puder me acompanhar, ele começa o Evangelho. Eu acho que essa tomada aqui não está muito minha amiga, que eu fico me movendo. Fica aí. Então, aqui no capítulo 6 de João, Jesus começa falando justamente da multiplicação. Ele está pregando, e olha o que diz aqui, capítulo 6, logo no início. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades, seguia numerosa multidão. Ó, numerosa multidão. Qual é o tamanho dessa multidão? Qual é o tamanho dessa multidão? A gente percebe aqui. Versículo de número 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, que nada se perca. Assim, pois, fizeram-se encher 12 cestos de pedaços. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá? Amém, glória a Deus. Quando a pessoa é inteligente, né? É isso mesmo. Um é sábio, outro é inteligente, é tudo para a glória de Deus. Então, como eu dizia aos irmãos, aqui no capítulo 6, ele vai dizendo: assim, pois, fizeram encher 12 cestos de pedaço, com 5 pães cevados, e sobraram os que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, este é verdadeiramente profeta, que devia vir ao mundo. Então, olha que coisa, Jesus alimenta uma grande multidão. Uma grande multidão é alimentada aqui. E agora eles olham para Jesus como Messias, como profeta que devia vir ao mundo. E ele, então, sabendo que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Perceba, Jesus em momento nenhum queria isso. Jesus não queria uma rebelião. Ele não queria alterar o sistema governamental, que naquela época era o Império Romano, que administrava o seu império por meio de províncias. Israel era uma delas. Então Jesus não queria. Jesus inclusive diz: o meu reino não é deste mundo, diante de Pilatos. Jesus veio ao mundo para cumprir o seu propósito, de entregar a sua vida por aqueles que ele regeneraria e salvaria. Então nós vemos aqui, irmãos, como é fácil seguir um Jesus que facilita a nossa vida. Por isso que o Evangelho tem, o falso Evangelho, sempre é importante a gente fazer esse adendo. O falso Evangelho, ele tem crescido muito fortemente no nosso país, porque nós somos um país cheio de necessidades. Nós temos uma saúde precária, um sistema de saúde precária. Nós temos uma má distribuição de renda. Nós somos um país onde as pessoas têm um baixo nível de escolaridade. Então, o inimigo, ele age aqui no nosso país proliferando o falso evangelho, dando essa falsa sensação de que nós estamos vivendo dias onde o evangelho tem se propagado. E a gente pergunta: mas que evangelho? Porque esse evangelho que faz o pessoal botar a mão na cabeça. Meu filho, o que faz o pessoal botar a mão na cabeça é 2 tipos de pessoa: ladrão e polícia. Quando você para numa blitz, né? A polícia vai: mão na cabeça, abre as pernas, aí você faz. E como você está sendo assaltado, o ladrão também: mãos ao alto, aí você mãos ao alto. Mas você passa em determinadas igrejas. Outro dia me perguntaram, eu soube responder. Minha filha olhou para dentro de uma igreja que o pessoal estava todo mundo assim. Meu pai, o que eles estão fazendo ali? Minha filha: eu não sei, eu só sei que não é bíblico. Eu não sei, meu filho, eu vou dizer que sei. Então, gente, olha que evangelho é esse que está crescendo, irmão. O evangelho que diz que vai te dar dinheiro. Quando a gente olha para os cristãos que eles deram a sua própria vida por amor a Cristo. É por isso, irmãos, que nessa pandemia houve uma peneira
Aonde a gente pode perceber que muitas pessoas que se diziam evangélicas, muitas igrejas que pareciam ser verdadeiras, se revelaram igrejas falsas. Uma falsa igreja é algo muito fácil de se ver. É simplesmente uma igreja onde Cristo não é o centro. Ah, tem perigo de eu pegar o coronavírus. Sim, meu filho, qual o problema? Qual o problema? Só tem essa enfermidade? Dylan está lutando contra o câncer. Ele tem menos de 2 anos de idade. Ninguém projetou isso. Lani não projetou isso, César não projetou isso. Mas a graça de Deus está sobre a vida deles. A irmã Ana tem 7 anos lutando contra o câncer. Ela não projetou isso. E a gente vai ver o irmão Rafael, né? Esteve com a gente determinado tempo, foi se tratar nos Estados Unidos e faleceu. Tantas pessoas morreram de diversas formas. Existem pessoas que se suicidam. E agora parece que a igreja se acovardou diante de um vírus. Quando você ouve na história da igreja um homem dizer que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja, e a gente vê uma igreja evangélica que tem medo de um vírus, de pegar uma virose. Ah, mas a virose é mortal. Eu sei, eu peguei. Meu pulmão não se recuperou até hoje. Mas e aí? Eu vou negar Cristo por causa disso? Eu vou deixar de frequentar a igreja? Eu vou deixar de cumprir o que o cristianismo me ensina a fazer e cumprir? Então perceba, irmãos, sabe, eu não fui chamado para evangelizar falsos crentes. Eu fui chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Se a pessoa já ouviu o evangelho e a pessoa rejeitou o evangelho de maneira física, não querendo vir mais à igreja e achando ainda mal quando o pastor exorta biblicamente, meu irmão, a pessoa já fez a sua escolha. E a pergunta de Jesus aqui, mais uma vez, o tema da nossa noite, tema da noite, Jesus faz essa pergunta: vocês não querem também retirá-los? Jesus fez um sermão mostrando que aquelas pessoas estavam buscando não somente a Ele da forma errada, mas estavam vivendo a sua vida de forma errada. Jesus diz: olhe, não vivam buscando o pão que perece. Sabe o que Jesus está dizendo? Não vivam por causa do dinheiro. Para que você trabalha? Você trabalha para ter como se sustentar, para comprar sua roupa, para comprar sua comida. E aí o que sobrar, você pode fazer alguma coisa. Mas basicamente, o sustento é se alimentar e se vestir. E Jesus diz: não vivam assim, quem vive assim é o ímpio. Preocupado o tempo todo com essas coisas. Versículo de número 27 do capítulo 6. Perceba como o povo vai se afastando de Jesus à medida que Jesus vai deixando a sua verdade mais clara. Muitas pessoas chegam na igreja e não entendem o que é que nós estamos fazendo aqui. Muitas pessoas ouvem o evangelho e não entendem que tipo de evangelho nós estamos pregando aqui. E à medida que isso vai ficando mais claro, para algumas pessoas isso é bom, para outras isso é ofensivo. De maneira que uma pregação bíblica, ela nunca é neutra. Ela sempre vai produzir nos corações alguma coisa, ou raiva ou amor, ou desejo de seguir aquilo que é ensinado, ou desejo de ir para bem longe daquilo que foi ensinado. Quando alguém sobe para pregar cheio do Espírito Santo, é isso que vai ser produzido. Cheio de vida para alguns, cheio de morte para outros. E aqui o Senhor Jesus é quem está pregando. A verdade está falando. Versículo 27 do capítulo 6 de João. Trabalhai não pela comida que perece. Não é assim, irmãos? Se você fizer um feijão hoje e deixar ele fora da geladeira,
de manhã e de noite você for comer, tá bom ainda? É impressionante como o feijão estraga rápido, né? Hoje em dia a gente tem a geladeira, então tem muita gente que cozinha para a semana, para a semana inteira, né? Mas na época de Jesus não tinha isso. Essa realidade de que a comida que tanto a gente trabalha, você come e aquilo que sobrar, na maioria das vezes, seu Hélio estava falando que ele trabalhou, eu vim com ele hoje, a gente veio junto. Ele estava me dizendo que ele trabalhou num lugar onde ele ficava sentido porque muitas frutas que até prestariam para alimento, mas que não eram boas para exportação, as pessoas jogavam fora. E a comida é isso, irmãos, a comida perece. E as pessoas matam e morrem por isso. Não trabalhe por isso, pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Que tipo de alimento é esse que Jesus está falando? Dele mesmo. O pão vivo que desceu do céu. Ele está falando também da sua palavra, que é alimento para nós. Em alguns momentos é leite, em outros momentos é alimento sólido. Mas a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Mas ela só vai alimentar a alma de quem é regenerado. Para quem não é regenerado, a palavra de Deus vai ser um enfado. Alguns podem até olhar para a palavra de Deus com desejo de conhecer intelectualmente para que a sua soberba seja mantida. Muitas pessoas têm estudado a palavra de Deus para fazerem ela de comércio. Mas os verdadeiros cristãos veem na palavra de Deus uma fonte de alimento. Uma fonte de prazer e de saciedade. É isso que o alimento faz. Uma pessoa que trabalhou muitas vezes o dia todo, chega em casa e vê aquela mesa lá posta, né? Amém? Os irmãos dizem, pastor, na minha casa não é assim não. Na minha também não, meu filho. Mas a gente imagina do mesmo jeito. A imaginação não paga. Ainda. Daqui a pouco vai ter algum tributo. Você está imaginando? Tome tributo. É verdade. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Quem é que dá o alimento para a gente? Jesus. Ele faz isso toda vez que o Evangelho é pregado. Esse é um dos motivos que Jesus diz, eu estarei com vocês até a consumação do século. Ele fala isso enquanto a igreja está envolvida na missão que lhe foi dada. Pregar para os de fora, edificar os de dentro. Versículo de número 28. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então me diga uma coisa, irmãos, uma pessoa que está com medo de morrer de Covid, uma pessoa que está com medo de ficar pobre, uma pessoa que está com medo de faltar algum tipo de mantimento, essa pessoa está acreditando que Jesus é o Cristo? Não. Porque uma pessoa, qual é a função do Cristo? Ser o nosso bom pastor. Jesus, inclusive, nesse mesmo evangelho, aqui ele diz que ele é o pão da vida, mas em outra passagem ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E ele faz uma referência para o salmo mais conhecido de todos, de longe, Salmo 23. Se lembra quando Davi, há 1000 anos atrás, disse, o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará? Pois é, eu sou de quem Davi estava falando. No Evangelho de Mateus, José está pregando o Sermão do Monte, ele vai chegar lá. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz para a gente, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Então, irmãos, entenda. Jesus nos chama para uma escolha. Ele nos
Ele nos chama para um posicionamento. Ele não quer de maneira nenhuma que as pessoas sigam a Ele por motivos errados. Você vai ver que toda vez que tem uma multidão seguindo Jesus, ele sempre para, volta e faz uma pregação. E depois dessa pregação, meu filho, um monte de gente debanda. Capítulo 15 de Lucas a gente vê isso. Aqui a gente está vendo isso. As pessoas estavam seguindo Jesus porque ele tinha multiplicado pães e peixes. E agora Jesus está dizendo, vocês estão me seguindo por causa disso. Não busque o pão que hoje existe, amanhã não existe. Busque aquilo que dura para a vida eterna. Nós temos aprendido isso estudando 2 Coríntios, que diz: não olhe para as coisas que são visíveis, se atente para as que são invisíveis, porque essas são permanentes, essas são eternas. Então aqui ele diz, versículo 30, olha o que o povo fala. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então Jesus ele vai dizer, olha, quem dá o pão do céu é Deus. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o pão estava ali na frente deles e eles não viram. Cegueira espiritual, irmãos, ela é incurável. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. É esse tipo de convite, irmãos, que as pessoas não aceitam. Não, mas se eu ficar buscando só Jesus, e aí? Vai chegar a conta de luz, vai chegar a conta de água, e aí como é que vai ser? E aí, se eu ficar buscando Jesus, como é que vai ser? Porque tenho esposa, tenho marido, e aí como é que vai ser no meu trabalho? E aí, meu filho. Perceba como Jesus está chamando a nossa atenção. Nem todos são chamados para renunciar fisicamente a tudo, mas nós somos chamados para renunciar emocionalmente a tudo. De maneira que esse celular não é mais meu celular. O meu trabalho não é mais o meu trabalho. A minha casa não é mais a minha casa. A minha vida não é mais a minha vida. Eu estou apenas administrando. Tudo é do Senhor. Isso é que significa renunciar. Eu não vou pedir carta de demissão do meu trabalho. Eu não vou fazer uma carta de demissão do meu trabalho segunda-feira. Não, Jesus mandou? Não, ele não mandou. O Senhor pregou aqui. Eu não preguei isso. Jesus colocou você no trabalho, dê frutos lá. Agora você tem que dar frutos lá. Porque está trabalhando só para no final do mês receber o seu salário, então você está igual o ímpio. E é isso que Jesus está aqui. Não, eu não chamei vocês desse jeito. E as pessoas então começam a murmurar. A tal ponto, irmão, de que nós chegamos aqui no versículo de número 60. E é o que nós temos vivido na nossa congregação há alguns anos. Algumas pessoas ouvem e alguns sermãos são agradáveis. E de repente você toca no ponto do pecado daquela pessoa. Aí a pessoa já começa a ficar desconfortável. Enquanto a gente está falando de pregações do sentido subjetivo, do pecado subjetivo, quando você fala do pecado de que muitas vezes outras pessoas têm praticado, aí está tranquilo. Mas quando alguém prega de um pecado que você tem praticado e não tem vontade de abandonar, aí você fica com raiva do pregador e da pregação. E aqui a gente vai ver, versículo 60. Olha, irmãos, isso é assustador. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, que coisa assustadora, irmãos, porque o autor do Evangelho sempre fazia questão de separar a multidão e os discípulos. Nem todos aqueles que ouviam Jesus faziam parte do seu círculo de discípulos.
muitos eram apenas ouvintes curiosos. Então, a cidade que Jesus, uma vez que Jesus tinha uma pregação essencialmente itinerante, Jesus ele vivia pregando de cidade em cidade, ele não tinha uma base fixa, né? Então, muitas pessoas na cidade local apareciam para ouvir Jesus, mas algumas pessoas se acreditavam a se tornarem discípulos de Jesus. Não, Jesus, a partir de hoje eu quero ser seu discípulo, eu quero te seguir. E são essas pessoas que estão dando para trás aqui, não é a multidão, não são os fariseus, são pessoas que durante um tempo disseram: nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Mas e os fariseus? E aí? Não, mas a gente segue Jesus. Mas chegou aqui quando Jesus tocou no ponto que dói. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quando Paulo pregou em Atenas, as pessoas disseram: o quê? Rapaz, você não está maluco, você não é doido, tantã. Os discípulos de Jesus, irmãos, a gente está falando de pessoas que provavelmente já tinham ouvido dezenas de pregações de Jesus. E agora eles estão dizendo aqui: duro é este discurso. É aquele momento em que você entende que não vai dar mais para ficar neutro. É aquele momento que você entende que não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você começa a se afastar de determinadas pessoas, ou você começa a viver uma vida cristã séria, ou Jesus vai te vomitar. Quando você começa a perceber isso, irmãos, isso assusta. E aqui assustou essas pessoas a ponto delas retrocederem. Eu não quero não. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. É como a gente pregando aqui: pastor, eu sou do grupo de risco. Eu também sou. Eu peguei o Covid e, por ser do grupo de risco, eu tive uma pneumonia viral e quase morri. E só fiquei afastado da igreja o tempo em que eu estava de quarentena. Porque não pude nem ficar sem pregar. Porque o irmão José resolveu ficar doente. Eu pensando que eu ia ficar um tempo mais ouvindo, o irmão José disse: pastor, barriou. Barriou. É o senhor que vai ter que voltar a pregar. Foi claro que deu notícia. Foi, né? Olha, ainda sobra pra Priscila. E a Aquila tá aqui, viu? Então a gente percebe, irmãos, que quando o Evangelho de Jesus nos mostra que se você não renunciar a tudo, você não é digno de segui-lo, a gente começa a dizer: duro é este discurso. É mesmo, meu filho. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perder lá. Duro é este discurso. E quem disse que vai ser mole? Meu filho, se você quer alguma coisa agradável, vai tomar um sorvete, vai chupar um picolé. O Evangelho, meu filho, é duro. É dureza. Então, nós estamos lutando contra as hostes espirituais do mal. O que você acha que está tentando fazer você se afastar de Jesus? Demônios. É verdade. Seres que estão na terra muito antes da gente e que são extremamente habilidosos em afastar os crentes de Cristo, de maneira que só ficarão aqueles que verdadeiramente tiverem o Espírito. Por isso que João é muito claro. João não contava quem saía da igreja. João se preocupava com aqueles que estavam dentro. João diz: sabe aqueles que saíram? Saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos.
Preocupação de João com os que de dentro, a ponto de ele dizer: eu fiquei feliz em saber que os meus filhos andam na verdade. João nunca, que se sabe, nunca foi casado, nunca teve um filho biológico. Ele está falando dos filhos na fé. A essa altura ele era o único apóstolo vivo. E chamava carinhosamente, no filme Policarpo fala até de maneira, né, brincalhona, assim, alegre, dizendo que era atípico, era característico do apóstolo João chamar as pessoas de meus filhinhos. Eu fiquei feliz em saber que os meus filhinhos andam na verdade. Perceba, quando uma pessoa dizer isso é porque tinha muitos filhos que não estavam andando na verdade. Aí aqueles que andavam, dava alegria. E ele tem que dizer, inclusive, se eu não me engano, nessa mesma carta: cuidado com aquele que vem ter com você e não traz consigo a sã doutrina. Com esses, não se associe. A ideia de não comais é não ter associação. É como a gente está aqui, e aí de repente 4 ou 5 igrejas vão nos chamar para fazer algum tipo de movimento social para o bairro do Alto das Pombas. Isso normalmente acontece perto de eleição. Né? As igrejas, vamos reunir as igrejas aqui evangélicas do Alto das Pombas e vamos fazer um dia de não sei o quê. A gente não vai não. Mas pastor, me falaram tão bem de você, disse que você sabe pregar direitinho a Bíblia, a gente queria até que o senhor pregasse. De meu filho, você não entendeu. Se eu pregar lá, eu não vou terminar a pregação. E quem vai me tirar o microfone vai ser vocês que estão me convidando. Que eu vou começar apontando o dedo para vocês. Então a ideia aqui de Jesus, diante dessa cena, irmãos, não é uma ideia de tipo: eu vou ficar triste, fulano abandonou. Irmão, você tem que estar esperando isso. A gente fica muito triste, talvez a pessoa que eu fale o nome aqui vai ficar chateado, como eu não ligo para isso, né? Então eu fiquei muito triste, porque o irmão, chamando pela fé, o irmão Caio, né? Sobrinho de Calmon, a gente nessa época de pandemia evangelizou, o irmão José evangelizou, a gente batizou, ele esteve aqui com a gente, e já faz quase um mês que ele não vem mais para as reuniões. A desculpa da doença não cola mais. Foi o que aconteceu com ele? Eu não sei, ele não falou comigo. Se tivesse falado alguma coisa comigo: pastor, estou sentindo fraco na fé, ore por mim. Meu irmão pode ter certeza que eu ia orar, ia ajudar. Pastor, estou precisando muito. Vamos lá, meu irmão. Mas em momento nenhum ele externalizou qualquer necessidade de ajuda. Muito pelo contrário, parou de vir às reuniões. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se até o mundo entende isso, imagina crente. A pessoa para de vir para a igreja, meu filho, ela já falou: me deixa em paz. Teve uma senhora que deixou de vir para a igreja, uma senhora que me tratava com muita cordialidade. Ligou para mim várias vezes pedindo conselho, ligou para mim quando eu tinha dúvida na Bíblia, e eu sempre tratei com toda a cordialidade que recebia. Essa pessoa saiu da igreja que não me disse nenhum motivo, nem me deu nem tchau. Parou de vir para a igreja. E uma pessoa que conhecia ela, aí eu perguntei: fulano de tal, o que aconteceu? Disse que não ia vir mais e que ela estava muito bem, que eu orasse por ela. Falei: amém. Vou fazer o quê? Foi uma pessoa que passou um ano lá na igreja, não, irmão. Passou quase 5 anos na igreja. Então, essa é a realidade. Vai ter momentos em que a gente vai ouvir a palavra e que a palavra vai machucar. E a gente vai dizer: eu não quero mais isso para mim. Já chega. Que nada, aquele pastor fica falando sempre aquilo. Eu sei que ele está falando para mim. Aí o diabo se levantou. É para mim que ele está falando, é de mim, ó. Aí é faraó, Que nada, mano, ó, não quero saber de nada disso. Vou para outra igreja, é só essa igreja que prega a verdade, não é possível. Salvador tem mais de 200 mil igrejas. Vou procurar outra igreja bíblica. Ache, meu filho. E depois me informe, porque até eu vou querer visitar. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Quem pode? Só quem é ovelha. Só ovelha.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E elas não vão seguir o estranho. Sabe por que não segue o estranho? Ó? Por causa da voz. Antes elas fogem do estranho. É assim que eu vejo. Mas Jesus, sabendo por si mesmo, olha que coisa. Jesus sabe quando uma pessoa entra por aquela porta ali, que muitas vezes de maneira emocional externalizam a vontade de ser cristão. Jesus sabe quem é aqui. A começar de mim, meu filho. Ele sabe quem é quem. Ai de mim, se não pregar a verdade. Ai de mim, de pregar a verdade e viver a mentira. Ai de mim. Pois aqueles que pregam são duplamente cobrados. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. O que é interpelar alguém? Perguntar, questionar. Isto vos escandaliza? Vem cá, me diga. Vocês estão escandalizados porque as pessoas estão saindo da igreja? Você já viu que tem gente que me procura? Pastor, fulano saiu da igreja. E agora? Aí eu digo sempre, né? Deixa a vida de querer. Eu tô aqui, meu filho. Se fulano e fulano quiser falar comigo, não precisa nem agendar. É só sentar e conversar. Antes, depois, só não durante o culto, por causa da ordem da decência. Mas Jesus, por si mesmo, percebeu que eles murmuravam a respeito das suas palavras e interpelou. Isso vos escandaliza? O que será, pois, se essa palavra aqui é do verbo ver, se vocês verem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E aí, se eu disser para você que eu vou subir aqui na frente de vocês, que eu vou flutuar e subir, isso vai escandalizar vocês? Farão. Melhor parar por aí, mano. Aqui a gente não é pentecostal não, é reformado. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Olha o que Jesus fala. É o Espírito, é o Espírito. Amém. De maneira que se você não foi regenerado, se você não recebeu o Espírito, se você não nasceu do alto, se você não nasceu da água e do Espírito, você ainda é um morto ouvinte. Eu não sei se, eu acho que José não tinha nem nascido. Um filme que foi famoso na época, um filme de comédia, chamado Um Morto Muito Louco. Onde as pessoas, dois jovens, tinham um patrão que era bem ruim, que morreu, tipo de um ataque, né? E eles tinham que fingir que o camarada estava vivo. Aí eles levavam o morto para a praia, botavam óculos escuros, um levantava o braço do morto, fazia assim. Mas o camarada estava morto, rapaz. Mas eles fingiam que o camarada estava vivo. Pois é, meu filho, assim é a vida de muito crente, um morto muito louco. Ó, está todo se movendo, mas por dentro está morto. Jesus falou isso em outras palavras, porque na época de Jesus esse filme não tinha sido lançado. E aí Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Tem uma aparência boa por fora, mas por dentro está morto e fedendo. Estado de decomposição. Então aqui ele diz: o Espírito é que vivifica. Vocês precisam ter uma vida espiritual e não ficar se preocupando com as coisas materiais. Perceba que o que mais rouba a nossa vida espiritual é o quê? A preocupação com as coisas materiais. Estou mentindo? Pura verdade. Se eu estiver mentindo aqui, meu filho, me manda descer. 200% verdade aí. Então, a gente começa a pensar em orar, meu filho, daqui a pouco vem uma conta. Olha Deus revelando. A gente começa a pensar em orar e a gente se lembra de um e-mail que a gente tem que responder. A gente começa a pensar em orar e aí a gente se lembra daquela calça que rasgou e a gente tem que mandar costurar porque só tem ela que está cabendo. Meu pai. Não, meu filho, essa é para mim. Se os irmãos orarem, essa calça aqui, meu filho, eu borrifo um monte de álcool quando chega em casa, porque ela tem que dar de usar por menos uma semana. Porque outra calça que estava cabendo, meu filho, de tanto lavar e encolhendo, não está entrando mais.
E a minha esposa, ela, com esse negócio de coronavírus, a bicha ficou, já tinha um negócio com limpeza, ficou fanática. Eu chego lá, tem que lavar tudo, até a alma. E de tanto lavar as roupas estão encolhendo e eu estou engordando. Aí, meu filho, essa combinação não deu. Se eu estivesse encolhendo as roupas, eu estivesse emagrecendo, como diz, aí dava. Mas as roupas estão encolhendo, eu estou engordando aí, meu filho, o negócio não bateu, não. E nem tem dinheiro para comprar outras. Aí ficou, aí o negócio empenou. Estamos juntos nessa batalha. Nessa batalha, receba! Eu não aprendi a fazer o exercício de quinho, né? Até tento dar as caminhadas, fazer minhas coisas, mas não tá dando jeito não. Tem que passar alongamento. Então, Jesus disse, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Para você que não valoriza a pregação e a Bíblia, olha o que Jesus está dizendo. A palavra que vos tenho dito, ele está falando tanto da palavra escrita quanto da palavra pregada. É espírito e vida. Você que não valoriza a pregação, que não valoriza o devocional, o estudo sério das Escrituras, Jesus está dizendo, é impossível que você tenha vida. É como, por exemplo, irmãos, é impossível uma pessoa estar viva e não comer. Existem pessoas no nosso meio que comem pouco, existem pessoas que comem um pouquinho mais, né? Como é o meu caso. Mas todo mundo come. Por exemplo, é uma raridade você ver o irmão Edeval comendo, mas até ele come. Outro dia, José me disse que ele viu ele comendo alguma coisa, foi o que foi? A gente foi no Habib's e ele comeu 2 esfirras. Rapaz, 2? Edeval, que exagero, Edeval! Foi mesmo. Olha pra isso, você não come nada do bichinho, meu filho. Foi milagre. É milagre, é. É, comeu logo 2, eu acho que foi muita oração, viu? E quinho 10. Ah, que eu tava na média. Na média. É, e não levaram o Filiquinho, não? Oh, claro. 10 também, na pegada de 10 também? Ele tava. Ô, rapaz. Ó, ele mesmo já disse, mas agora não. Agora Ficou chateado, viu? Agora ele vai comprar. Vai, né? Então aqui ele diz, a palavra que vos tenho dado são espírito e são vida. Receba, David. Então você não precisa de Habib's, não, você precisa da palavra de Deus. Amém? Amém. Contudo, há descrentes entre vós. Olha, Jesus está olhando para os que ficaram. Olha para isso. Jesus, na moral, Jesus. Os discípulos estavam meio assim, eu já ouvi isso algumas vezes. Você, pastor, o pessoal que está indo embora, então vamos dar uma aliviada para aqueles que ficaram. Dá uma aliviada aí no sermão, pastor, na moral. A gente está vindo com o coronavírus e o senhor ainda, ó, não tem uma coisinha assim para, né? Um faz-me rir. É só sermão duro. Que nada, mano. Olha, a gente parece uma criancinha que de vez em quando me manda um vídeo. Aquele só... Depois você pergunta para José quem é. Contudo, há descrente entre vós. O que é um descrente, irmãos? É uma pessoa que não acredita. Ele está lá. Então Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Ele está aqui. Não acredita em nada. Mas é aquela cabeça que vai falar, amém! Né? Então ele está lá, mas ele não crê, mas ele está lá. Jesus não disse que há descrente no mundo, há descrente entre vós. Quem é o vós aqui? Os próprios discípulos. A gente sabia que existia um grupo que seguia Jesus, os discípulos, e um grupo menor desse grupo maior, que eram os apóstolos. Você vai ver, por exemplo, quer ver um que a gente sabe que seguia Jesus desde o princípio? Matias, que vai ser depois escolhido para ficar no lugar de Judas. Então existia um grupo maior de discípulos. Vai ter uma época, inclusive, que Jesus envia 70 discípulos. Então existia um grupo de discípulos que seguia Jesus. Mas nesse momento aqui, meu filho, um monte de gente deu para trás. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam nele e quem o havia de trair. Jesus sabe. Por isso eu sempre falo, e eu falo isso e as pessoas sempre interpretam mal, e eu vou continuar falando. É muito melhor uma pessoa que não crê na verdade, né, que não tem qualquer ligação com a verdade, não deseja acreditar na verdade,
ir para o mundo do que ela ficar na igreja dando trabalho. Porque essa pessoa ficar na igreja só para dar trabalho. Ela vai se levantar contra tudo que faz você feliz, vai fazer ele triste. É como a gente pegar um peixe e botar ele fora d'água. É como a gente pegar um cachorro e botar dentro d'água. O que vai acontecer com um cachorro dentro d'água? Vai se afogar. O que vai acontecer com um peixe fora d'água? Vai morrer. Então a mesma coisa somos nós. Quando você tem pessoas que ainda não foram visitadas com a fé verdadeira, e elas saem, elas deixam de seguir a Jesus, é isso mesmo, irmão. Você tem que seguir a Jesus somente se você estiver disposto a aceitar os termos dele. E os termos dele são bem claros. Renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Uma pessoa quer seguir a Jesus e diz, deixa eu enterrar meu pai. Não, quem enterra seu pai é Paulinho. Você vem e me segue. Mas Jesus, eu tenho isso para fazer. Aquele que quer me seguir, aquele que coloca a mão na arada e olha para trás, está amaldiçoado. Já pensou nisso? Uma vez a pessoa me perguntou assim, vem cá, eu te fiz tantas coisas na igreja, quando a igreja foi fundada eu estava lá, estive lá, fiz um monte de coisa, e agora só porque eu me afastei tem uns 2, 3 anos, parece que eu não fiz nada. Não, não parece que você não fez nada não, você fez, você está dando um péssimo testemunho. A pessoa ficou mais indignada comigo que agora eu não vou mesmo. Porque a pessoa na verdade ela quer tempo de serviço, é o que? CLT? Não, eu tive 4 anos na igreja firme, agora só porque eu fiquei 2 anos assim, fora. Você não está reconhecendo os 4 anos que eu tive firme? Estou! Esses 4 anos que você ficou firme foram totalmente destruídos com 1 mês que você ficou afastado. Nem precisava 2 anos. E eu sempre uso esse exemplo. Quanto tempo demorou para construir a Fonte Nova? Mais de 1 ano. Quanto tempo demorou para destruir? Poucos segundos. Para a gente construir uma reputação cristã, meu filho, são anos para a gente destruir. 1 segundo. Olha o Davi. Bastou um olhar para Batseba, pronto, caiu ali. Tudo depois foi em virtude daquele olhar. Então a gente tem que prestar atenção, irmãos. Como o nosso compromisso aqui é sério. Desistir, ficar parado, não é opcional. Nós fomos chamados para avançar. Não foi para retroceder e nem para parar. Parar, irmão, só se for para pegar fôlego. Tem esse negócio de desistência, não. Parar, não, varão, esse ano a gente vai ficar. Não, meu filho. Tanto que eu estava sendo cobrado. A gente estava dizendo que ia evangelizar lá em Vista Alegre. E aí não estava dando, a Kombi não chegou. Não, por que tem só pode ir de Kombi? Não, vai de pé, leva a caixa de som. Não pode, não chega. Vai no cavalo branco, meu filho. Se ele tiver, né, com a pata boa. Se a pata estiver no lugar. Então aqui, irmãos, é importante a gente entender. Se a gente tem visto o quão grande o falso evangelho tem crescido, olha a nossa obrigação. Eu conheço o verdadeiro evangelho, sim, e aí? Está fazendo o quê? É como uma pessoa que diz assim, eu tenho uma vacina para o coronavírus, sim, e por que não deu agora para as pessoas vacinar as pessoas? Por que está guardando só para você? Então essa sua vacina é mentirosa. O perigo das falsas notícias, você viu agora? Durante o coronavírus, quantas pessoas morreram porque achavam que limão com água quente salvava? Não, se você tomar banho de sal grosso, salva. E as pessoas acreditavam nessas fake news e morriam. Notícias falsas matam, irmão. É por essas e outras que as pessoas nos odeiam. Porque a gente fala com toda a autoridade espiritual que nos é concedida pela graça, que a verdade é verdade, que a mentira é mentira. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Um dos dois tem que estar errado.
Ou 2 mais 2 é 4, ou 2 mais 2 é 5. 2 mais 2 não pode ser 4 e 5 ao mesmo tempo. Ou está de noite, ou está de dia. Não, varão, para mim está de dia. Para mim está de noite. Olha ali. Está de noite. Ou essa parede é branca, ou ela é azul. Ah não, para mim é azul, então você está daltônico. Então existe uma verdade, irmãos, e existe uma centena de mentiras que a gente tem que aprender a se defender. Porque senão a verdade vai começar a nos incomodar. Uma das características das mentiras é que elas são agradáveis. Por isso que se você estiver ouvindo uma pregação que estiver te agradando, principalmente estiver acariciando seu ego, cuidado. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem havia de o trair. E prosseguiam, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora me diga, se tem cabimento uma pessoa que se desviou da igreja pela 10ª vez, uma pessoa que se desviou da igreja depois de várias vezes que você já convidou, a pessoa insiste em não vir ou em negar o convite. Tem algum cabimento a gente visitar uma pessoa dessa? Tem algum cabimento a gente mandar mais convite? Tem? Meu filho, só quem pode trazer é o quê? É o Pai. Quem foi que trouxe o filho pródigo para a casa do Pai? Foi Deus, meu filho. Que operou nele o quê? Arrependimento. Lucas coloca da seguinte forma, e caindo em si, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então a gente ora para que essas pessoas se arrependam. E se elas se arrependerem, elas vão ser muito bem recebidas aqui. Se elas estiverem me assistindo aqui hoje com vontade de me matar, não me mate não, que se você voltar vai ser muito bem recebido. Tem gente que está dizendo, rapaz, agora o coronavírus está quase acabando, estou até querendo voltar, mas o pastor fica falando essas coisas. Eu estou quase querendo voltar, mas o pastor, eu fico sem graça. Porque vai todo mundo me olhar, e vai mesmo, meu filho, qual é o problema? Você fez coisa errada, você tem que se arrepender, pedir perdão, principalmente a Deus. Pedir perdão aos seus irmãos pelo mau testemunho que você deu. Porque esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos. O verdadeiro arrependimento a gente não se envergonha, não. Sabe por quê? Porque se você se arrependeu de verdade, Deus já te perdoou. E é esse perdão que você precisa. Se os outros depois ficarem te julgando ou qualquer coisa, problema dos outros. Se você se arrepender de verdade, Deus te perdoa. Agora, se você se arrepender de verdade, os outros verão. João diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Fruto é algo visível. Eu sempre uso o exemplo de Zaqueu, porque é muito lindo e fácil de se perceber. Quando Zaqueu se arrependeu, o que foi que ele fez? Foi um ano depois? Um mês depois? No mesmo dia, ele tomou uma atitude que com certeza escandalizou a muitos. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres, e restituirei 4 vezes mais a todo aquele que eu defraudei. E aí? Deu para ver o que é arrependimento? Então aqui Jesus está dizendo, eu sei, porque só pode vir a mim aquele que pelo Pai lhe for concedido. É por isso que vai ter gente, irmãos, que pode passar 10 anos na igreja e depois vai ter um dia que vai sair. Ou vai para uma falsa igreja, ou vai para o mundo. Tudo é a mesma coisa. O tempo de duração é indiferente. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ó, muito de quem? De quem? Discípulos. Olha a palavra que João usa. Discípulos. Uma palavra no hebraico, se eu não me engano, é a palavra talmidim. Aquelas pessoas olhavam para Jesus e buscavam imitá-lo, mas ele diz, aí não, aí chegou um ponto que não dá mais para mim. É isso
que é evangelho, irmãos. O evangelho, ele sempre nos força até um ponto em que ou a gente tem Deus ou a gente pula fora do barco. Isso é evangelho. A pregação e a vida do cristão é isso. Ou você tem Deus, ou você vai ser levado a um momento em que você vai desistir de tudo. Você pode ficar até 100 anos na igreja, mas de repente acontece alguma coisa e você então coloca para fora toda a incredulidade que você tinha lá escondido durante 100 anos. Então aqui Jesus está mostrando como é difícil segui-lo. Os próprios discípulos, não é a multidão, não são os fariseus que se colocavam em oposição a ele, mas são os seus próprios discípulos que o abandonaram. Ó, a palavra é usada, abandonar. Sabe o que é abandonar? Jogar fora. Tratar como lixo. Toda vez que a gente tenta sair aqui, quem vem de carro, né? Sempre fica torcendo para não dar de cara com o caminhão do lixo. Porque senão pode bater certinho, que vai demorar uns 20 minutos esperando. Porque aqui no Alto das Pombas tem esse costume de se colocar lixo, né, em uma determinada localidade. Então o caminhão do lixo ele não faz isso de provocação. Mas é porque nas vielas que não dá para descer, o povo deixa o lixo, né, em cima, na principal. Não é assim mesmo? Não é isso mesmo? Então o pessoal deixa aquele lixo ali. Pois é, ali a pessoa abandonou o lixo. Você tem feito isso com Jesus? Pois é, tem gente que tem feito. Não, eu nunca fiz. Cadê você aqui na igreja? Só porque eu não estou indo para a igreja quer dizer que eu abandonei a Jesus? Meu filho, se você tivesse vindo, ainda corria o risco de você ter abandonado. Imagina sem vir. É como, por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Se você fizer o teste de motorista do Detran, você tem 100% de certeza que você vai receber a carteira? Não. Agora, se você não fizer o teste, você tem 100% de certeza de que você não vai receber a carteira. Você vai ter muita gente que faz o teste e é reprovado. E aí tem que fazer de novo. Mas você já viu alguma pessoa que não fez o teste e foi aprovada? Só se foi cambalacho. Porque tem que fazer o teste. Tem que ter a nota lá. Então, meu filho, se você nem na igreja está vindo, isso demonstra algo muito sério, que é dito lá em 1 de João. Se você não ama o seu irmão que você vê, esse pessoal que está aí no evangelho virtual, está vendo quem? Ele está vendo quem? Ele está vendo só o pregador, meu filho, que está aqui pregando. Cadê o irmão que você vê, que você tem que amar? Ah, eu amo um Deus que você não vê? E o irmão que você deveria ver? O que é que João disse? Que esse tipo de gente é o quê? Mentiroso. Você não está amando o irmão que você vê? Como é que você pode dizer que ama um Deus que você não vê? E como é que você vai ver o irmão se você não vê? Então a gente não está pregando um evangelho se você vir está salvo, não, meu filho. Se você for ouvir, você não está fazendo mais que sua obrigação. Mas quando você não vem, já é uma externalização de que você, não quer seguir a Cristo. Pelo menos não da maneira que ele deixou claro que quer ser seguido. Então ele diz, abandonaram e já não andavam com ele. Qual é a característica do discípulo? Andar com o seu mestre, porque essa é a mistura, é assim que o mestre ensina, andando. Jesus não tinha uma escola e a pessoa ia lá e assistia. Os discípulos iam seguindo Jesus e iam aprendendo dia a dia com ele. Lições eram dadas durante a pregação, outras lições eram dadas durante as refeições. E o discípulo, ele seguia o seu mestre. E eles aqui abandonaram e já não andavam com ele. O que o apóstolo João, que andava com Jesus e que permaneceu ao lado dele nesse momento, escreveu? Todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente precisa andar como ele andou. O autor desse evangelho é o mesmo autor da primeira carta de João, que fala em 1 de João 2. Tem que andar como ele andou.
já não andavam com ele. Quem foi que deixou de andar com Jesus? Aqueles que se diziam seus discípulos. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus! E o Senhor ainda provoca Jesus. Rapaz, esse Jesus é provocador. Não, meu filho, é que Jesus quer saber da verdade. É como na época de Gideão. Avisa as tribos de Israel que a gente vai lutar contra os midianitas. Deus levantou um juiz entre nós, que era Gideão. E aí aparece 32 mil soldados de Israel. E aí Deus fala com Gideão e diz: Gideão, sobe na pedra aí. E diz: os covardes podem ir embora. Eu creio que Gideão pensou que ninguém vai embora, mano. Nada. Os covardes? Não, aqui só tem homem. Os covardes foram embora quantos, José? 20 mil. Mais da metade. Ficou cerca de 1/3. 2/3 que estavam ali era o quê? Só para encher linguiça. Quando o primeiro midianita dissesse: vai sair correndo. Então, quem é que sai da igreja? Primeiro, os covardes. Eu estou com medo. Meu filho, eu também estou. Mas a diferença de um covarde para uma pessoa que é corajosa: o corajoso, ele não deixa de ter medo, mas ele enfrenta o medo. A gente tem medo. A pessoa chega e diz: pastor, o senhor tem medo de agulha? Eu tenho, meu filho. Dói aquela furada. O senhor tem medo de tirar sangue? Tem, até que é uma Cláudia abençoada. Mas eu tirei sangue com ela. Bichinha conversando como se nada fosse. Eu aqui em intercessão. Ó, pai. Eu que já estava, que ela até se impressionou. Estava aqui com tudo roxo. Porque na época que eu tive internado no hospital, tinha que fazer um exame que doía muito, que tinha que tirar sangue da artéria. E aí, meu irmão, que as enfermeiras, auxiliares de enfermagem erraram, que meu braço estava tudo aqui roxo. E aí quando a irmã Cláudia veio tirar, ele ligou: pai, acerta de primeiro em nome de Jesus. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí a pessoa diz: pastor, você tem medo de avião, né? Tenho. E se você por acaso precisar pregar em outro continente ou em outro estado e Deus mandar você ir de avião, meu filho, eu vou ter que ir. Vou fazer o quê? Agora eu vou com medo. Deus mandou ir, eu vou, meu filho. O médico que tem me acompanhado, ele me disse, né, que eu tinha que ficar bastante tempo de resguardo, porque como a minha saúde está bem frágil, né, a minha capacidade respiratória está bem aquém do desejado, então assim, qualquer enfermidadezinha em mim agora iria ser algo que poderia se tornar muito sério, né? Então, pastor, o senhor não tem medo disso não? Meu filho, eu tenho. Mas e aí, eu vou fazer o quê? Tem que continuar fazendo as coisas, meu filho. Mas você age parecendo que nem está doente. E eu vou fazer o quê? Se só tem eu para fazer. Então a gente tem que entender, irmão, que não tem esse negócio de dois altos. A conversa é essa: ou você está lá, ou você não está. Ou as pessoas podem contar com você, ou então, meu filho, já foi. Seu cristianismo é de Araque. E é por isso que a gente vê tão poucas pessoas falando acerca das suas experiências espirituais, verdadeiras experiências espirituais, não essas fraudulentas que a gente vê por aí no universo pentecostal. Então, Jesus diz aqui: porventura vocês também não querem se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? E aqui é o que eu quero fechar hoje, que foi justamente o título da nossa pregação: desistir não é uma opção. É justamente o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui: Senhor, para quem iremos? Sim, se eu abandonar a igreja verdadeira, eu vou para onde? Para uma que eu sei que é falsa? E aí?
Outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que saiu e que estava em uma igreja que teoricamente se pregava o verdadeiro evangelho. E disse, vem cá, rapaz, nessa igreja que você está, prega mesmo o verdadeiro evangelho? Rapaz, ela tem alguns erros, né? Mas o quê? Então quer dizer que você está numa igreja que está errada e você está lá. É como, por exemplo, vamos imaginar que você está dando carona para uma pessoa, a blitz para você. Aquela pessoa que você está dando carona, ela está com 1 quilo de droga. E aí? Você acha que você vai deixar de ir para a delegacia? Vai todo mundo, meu filho. E aí, para você explicar que você não sabia que aquela pessoa estava fazendo isso. Outro dia eu vi uma reportagem de uma moça que o namorado disse para ela, nós vamos viajar para não sei aonde, para a Europa. O namorado foi e botou não sei quantos quilos de droga na mala dela. E aí quando eles estavam passando pela alfândega, a alfândega pegou. E aí ela disse, rapaz, como é que você faz isso comigo? Você sabe que eu tenho um filho. E agora como é que vai ficar meu filho? Ela foi presa junto, meu irmão. Vai ter que explicar em juízo que aquela droga não era dela, e para explicar isso vai demorar muito. Percebeu o perigo das más companhias? Ah, fulano, quer dizer que você não anda comigo agora? Pastor, por que você não dá carona para fulano? Eu não sei de fulano, meu filho. E se fulano tiver com droga no bolso? Não é má vontade, não. É aconselhamento bíblico. Pastor, eu dou carona para fulano ou não? Se eu fosse você, não dá. Você não sabe da vida de fulano. Se fulano estiver firme na igreja, aí você dá carona. É sua obrigação. Mas se fulano não está firme na igreja, você vai dar carona? Para quê? Para passar por isso? A Bíblia diz, as más companhias, se alguém vem ter com você e não traz a sã doutrina, ó, aquele dizendo-se irmão, não é irmão, ó, se afaste. É a Bíblia que diz. E você não vai dar atenção à Bíblia. Por isso que Jesus fez essa pergunta, irmão. Jesus não estava interessado em seguidores, em quantidade. Jesus sempre esteve preocupado com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus sempre orou por aqueles que o Pai o deu, porque eram dele. Não é o que está escrito nesse mesmo Evangelho, na oração sacerdotal? Pai, eu oro não pelo mundo, mas por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque são teus. Então a gente tem pregado um Evangelho, irmãos, inclusivista. E se a gente faz isso, a gente está indo contrário à Bíblia. Ninguém é obrigado a vir. Agora, se vir, tem que ser de verdade. Tem que entender a escolha. Tem que entender o compromisso. Isso vale para as crianças e para os adultos. São cobrados na devida proporção. Então, tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí? Você tem conhecido isso? Você tem crido nisso? Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Perdão, um de vós é diabo. Você sabe o que significa a palavra diabo no original? Quer dizer a palavra acusador. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era este quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Que coisa! Nem todos que estão na igreja verdadeira são verdadeiros crentes, mas um verdadeiro crente vai estar em uma igreja verdadeira. Eu fico observando, não sei se vocês já viram. Você já viu como é um culto no Nepal? Eu vi essa semana um culto no Nepal. É uma casinha, na verdade não é uma casa, são 4 madeirites levantados com
né, com aquelas telhas de eternite, no meio do nada praticamente, uma montanha, e as pessoas louvando e ouvindo uma pregação, e a casa mais próxima fica uns 5 a 10 quilômetros, e o trajeto é feito de pé no meio do mato, e as pessoas estão na maior alegria. Isso é um culto no Nepal. Lá há perseguição religiosa, em alguns outros lugares também. Lugares que tem perseguição religiosa, as pessoas vão para o meio do deserto para poder cultuar. Porque se cultuarem na cidade, podem ser descobertos e mortos. E eles ficam esperando um momento onde eles vão estar reunidos e vão poder contar hinos e vão poder estudar a palavra de Deus com alguém que os ensine. Eles ficam contando esse momento. Converse com alguém que mora num país desse para você ver. Pergunta se em algum país desse alguém deixou de ir para a igreja por causa do Covid. Então a gente, irmãos, precisa entender que o compromisso que esses irmãos têm com Cristo, irmãos, é um exemplo para a gente. A gente teve uma oportunidade maravilhosa que já está se encerrando. Porque eu andei hoje pela cidade e parece que o Covid acabou. A única exceção é que algumas pessoas ainda usam máscara. Mas a pessoa estava no bar, os bares que eu passei assim, na porta, andando, não tinha ninguém de máscara dentro, não tinha nenhuma fiscalização. Então eu pensei, já acabou então. Descobriram a vacina do Covid e nem avisaram. Ah, é porque eu sou crente, por isso que eu não sei, fiquei sem saber. Ou então a vacina do Covid deve ser o álcool. Porque o pessoal está enchendo a cara. E os crentes ainda com medo de ir para a igreja. Aí você não entende, irmão. Sinceramente, dá para entender isso? Não dá. Sabe por que a gente entende? E agora aqui eu vou concluir, já vou até fechar a Bíblia com o horário. Sabe por que a gente entende? Porque a gente estudou Gênesis 3. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles fizeram o quê? Eles se esconderam. Tem um monte de gente agora, que eu creio, se for um cristão verdadeiro, que está com vergonha. Meu Deus, passaram-se esse período. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Olha para isso, irmão. 6 meses. Passou esse período, 5, 6 meses. E eu não fui para a igreja. E eu me esfriei. E eu abandonei meu ministério. E agora, eu vou voltar como se nada tivesse acontecido? Não, irmão, é só mensagem para aqueles que estão em casa. Você tem que voltar arrependido, senão é melhor não voltar. Você tem que fazer como Davi, eu pequei. Você tem que fazer como Pedro, que chorou copiosamente. E José falou para a gente, explicando no original, que significa águas podres, tirando águas podres. É assim que você tem que se sentir. Amanhã é domingo, uma ótima oportunidade para você se reconciliar. Cuidado, irmãos. O mundo espiritual é real. Isso não é uma frase de efeito. Tem muita gente que diz acreditar nessa frase, mas isso significa que Satanás está agindo. Isso é real. É Satanás que está tentando te convencer, como tentou convencer e conseguiu convencer a Eva, que a obediência a Deus não era uma coisa que se devia levar tão a sério assim. E nós aprendemos recentemente a consequência da desobediência. Então que o Senhor abra os nossos olhos cada vez mais e abra os olhos daqueles que nesse período retrocederam. Porque o nosso desejo não é que as pessoas sejam condenadas e vão para o inferno, mas que se arrependam e sejam salvos. O que nós não podemos é ser enganado e enganar as pessoas. Dizer, meu irmão, você que ficou 3, 4 meses, você que não quer nada com a igreja, você que não se preocupa nem em saber o nome do irmão que congrega.
Você não é crente, meu irmão. Se eu disser que você é crente, eu estou mentindo. Você nem sabe o irmão que congrega, nem quer saber, não está nem preocupado com as coisas que acontecem na igreja. Se a igreja local não é vista como uma extensão da sua casa, então você está tendo uma visão errada dela. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Ó Pai, eu te agradeço pela graça preciosa que tem nos alcançado, Senhor. Porque se ficamos aqui durante esses meses de pandemia e ainda estamos vivendo ela, foi pela tua graça. O Senhor sabe que no início da pandemia eu nunca imaginei que eu ia ficar doente e quase morrer. Mas o Senhor me fez passar por essa doença, ver o pior que essa doença pode fazer e estar de volta aqui com meus irmãos em comunhão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu e tem me concedido nas minhas constantes enfermidades, Senhor. Obrigado, Deus, por esse cristianismo verdadeiro que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver. Oramos mais uma vez pela vida de Dylan, esse presente de Deus que veio ao mundo por intermédio da irmã Lane e do irmão César, mas que é um pequenininho do Senhor. Tem passado por tantas lutas que adultos muitas vezes não suportariam. Mas o Senhor tem concedido graça a essa família. Continua, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E oramos nessa noite para que Dylan seja curado, Senhor. Independentemente do modo e da forma, mas que ele seja curado. Que ele cresça cada vez mais. Cristo seja visto na vida dele, Senhor. Abençoa também a irmã Rosana. Ajuda ela, Senhor. Que ela seja curada também. Que cada vez mais se torne uma serva do Senhor. Oramos pela irmã Gisele, pela pequena Helena, que fazem parte da igreja verdadeira na pequena cidade de Tucuruí, no Pará. Mas fazem parte da igreja verdadeira. Elas são a igreja verdadeira naquela cidade. Porque só não estão na igreja porque não tem uma igreja verdadeira na cidade delas. E por isso elas estão na nossa, em espírito. E nunca faltaram um culto. Ao contrário de muitos. Abençoa, Deus, as irmãs do Ministério de Comunicação que têm redigido os cultos, traduzido, editado. Meu Deus, quantos levantes contra esse ministério que já tem abençoado a tantos em tão pouco tempo. As irmãs que estão aqui representadas pela irmã Cláudia, mas a irmã Mirella, a irmã Marcinha, a irmã Gisele, são as 4, se eu não me engano, que estão nesse ministério.